A gente conversa agora com o diretor da Quest, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em pesquisas de opinião e redes sociais, porque, né, professor, num dia como esse a gente quer saber como é que tá a cabeça dos brasileiros. A nossa a gente sabe como é que tá, né, cheia de perplexidade, de tensão, enfim. Há uma coleta aqui de informações que mostra se a percepção é mais positiva, mais negativa com relação aos atos de domingo. O que é que o senhor conta para a gente, professor? Obrigada por nos atender. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a você, Carla, Ellen, Sheila. Olha, a gente, desde o dia de ontem, né, também fomos tomados aqui, né, muita perplexidade com o que aconteceu em Brasília, essa invasão na Praça dos Três Poderes, e imediatamente fomos organizar os dados dos monitoramentos que nós fazemos 24 horas, né, por dia, 7 dias por semana, sobre o que acontece na política brasileira. E o que a gente capturou foi uma reação muito impressionante e negativa em relação aos atos de invasão. 90% de todas as menções sobre o que aconteceu ontem em Brasília são menções que desaprovam o comportamento de quem estava ali criminalmente fazendo arruaça, né, quebrando o prédio público e invadindo o patrimônio, né, brasileiro. Então, me parece que se a tentativa, num primeiro momento, desses protestos em Brasília era de atingir a governabilidade do Lula, o que eles conseguiram, na verdade, foi, na prática, atingir a credibilidade do projeto bolsonarista, que, nesse momento, é taxado no mundo inteiro como radical, extremista, e não como uma oposição democrática. Felipe, eu quero aproveitar então esse gancho que tu trouxeste agora em relação ao projeto bolsonarista, né? Esses terroristas, eles tinham, né, e que agiram dessa maneira, eles tinham ali um objetivo: causar instabilidade no país, e ao causar instabilidade no país, provocar assim algum tipo de intervenção federal. E aí, na tua pesquisa, você mostra que 46% dos brasileiros estão tristes e 25% com medo. É neste ponto que eu quero chegar. Você acredita que depois deste ato, este estopim em Brasília, que é reprovado por 90% dos brasileiros, mas com 25% da população sentindo medo, a governabilidade de Lula, ela fica mais ou menos afetada? Eu acho que ela é muito afetada, mas de maneira positiva. Eu vou explicar por quê. E aí vou citar um filósofo importante, que é o Karl Popper, que em 1945 discutiu o que ele chama de o paradoxo da tolerância, né? Qual é o paradoxo da tolerância? É até que ponto a gente tem que tolerar os intolerantes dentro da democracia, né? Aí tem todo um debate sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de opinião, mas o Popper estabelece de maneira muito clara, imagine você lá no meio do século passado, quando é que tem que cessar a tolerância. A tolerância cessa quando a gente percebe que tem alguém tentando impor o seu desejo de maneira arbitrária, por meio de punho ou por meio de arma. O que a gente viu ontem foi exatamente uma parcela, né, de eleitores brasileiros, de cidadãos brasileiros, ultrapassando o limite da tolerância. Então, o que me parece que acontece a partir de agora é uma mudança de postura do Estado, que é interessante, quer dizer, durante vários momentos desses acontecimentos, Carla, Ellen, Sheila, nós mostrávamos que havia, né, uma organização em redes sociais, nos grupos de WhatsApp de Bolsonaro, na tentativa, no primeiro momento, né, de pedir a intervenção militar na frente dos quartéis, mas depois no sentido de uma organização. Havia várias mensagens dizendo, olha, vem coisa por aí, o melhor está por vir, tá? E ninguém levou isso a sério. Ninguém acreditou que isso podia acontecer. Eu acho que ontem a gente viu uma mudança de postura do Estado brasileiro, que reagiu, na minha avaliação, com força e de maneira necessária, coibindo esses atos. Então, a consequência política disso é que o Lula consegue ampliar sua capacidade de diálogo com um setor que não votou nele, porque, como a gente falou, se 90% está sendo contra o que viu, quer dizer que mesmo tem gente que votou no Bolsonaro que está incluído nesses 90%. Então, ele abre um espaço de diálogo com essas pessoas e consegue unificar os poderes
em torno da defesa da democracia. Aí nós estamos falando do Supremo, do Congresso e do Executivo juntos, né, com força, para tentar abafar esses movimentos que são claramente antidemocráticos e têm que ser abomináveis. Como diz o Popper, se nós não entendermos que houve aí uma ultrapassagem do limite da tolerância, a gente está colocando em risco a tolerância em si, que é necessária a liberdade na democracia. É difícil, né, pensar, raciocinar desse jeito, mas é o que a gente tem que fazer nesse momento. Agora, professor, observando então desses números, 90% desaprovam, 10% aprovam. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvi análise de alguns especialistas da seguinte maneira: se ele tivesse sido um pouco menos radical, ele estaria eleito hoje. Mas não, ele escolheu esse caminho do extremismo. Até que ponto essa ação extrema e criminosa consegue ainda manter a fidelidade, né, de uma parte relevante desse público que apoia esse tipo de ação? Esse é um ótimo ponto que você está trazendo. Ó, durante toda a eleição, né, a eleição no Brasil de 22 começou em 18, é a primeira vez que a gente viu isso na história. O próprio ex-presidente Bolsonaro se colocou como candidato à reeleição logo em seguida. Isso foi inédito, ninguém nunca tinha feito isso. Então a gente viu uma disputa política ao longo dos 4 anos. E é muito interessante, nós fizemos pesquisas e levantamentos ao longo de todo esse mandato do Bolsonaro, e todas as vezes, é muito interessante, todas as vezes que o Bolsonaro ultrapassava o limite ou chegava próximo disso, ele mais perdia do que ganhava. Por quê? Porque o eleitorado que não gostava do projeto do Lula, que não queria ver a volta do PT, e que estava votando o Bolsonaro por conta disso, uma parte dele é liberal, é democrático e não tolera qualquer tipo de manifestação que invada, né, esse preceito da democracia. Então, é impossível dizer se ele teria vencido ou não, caso tivesse adotado uma outra postura em relação a esse radicalismo, né? Aí fica o exercício especulativo, que, claro, é necessário e interessante, mas com certeza eu posso afirmar que todas as vezes que o Bolsonaro se vestiu de extremista, de radical, ele mais perdeu do que ganhou. E nesse momento eu percebo uma manutenção, eu faço a mesma análise. Acho que o Bolsonaro e o seu projeto político mais perdeu do que ganhou nesse momento, porque agora a palavra radical, a palavra extremista, a palavra criminoso está associado àquele movimento. Claro, as pessoas têm direito de se manifestar contra ou a favor de governo, mas o que a gente viu ontem foi muito mais do que isso. Foi um ataque ao coração do Estado, e o Estado está se unindo para reagir a isso que a gente viu ontem. Então, na minha avaliação, o ex-presidente muito mais perde do que ganha. Ele agora terá muito mais dificuldade de fazer qualquer manifestação pública, política, porque pode ser associada ao que a gente viu ontem. Então, o saldo, para mim, do ponto de vista da governabilidade do Lula, é positivo, e da capacidade da oposição de se manifestar é negativo. A gente estava naquela agitação antes da posse, né, do presidente Lula, era um recipiente com água e azeite. Agora a coisa baixou, eles se diferenciam, né, a coisa não fica mais homogênea, agora a gente consegue perceber o que é o quê. E tem gente que não quer absolutamente ser associada a essa parte extremista. A gente conversou com o Felipe Nunes, diretor da Quest, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em pesquisa de opinião e redes sociais. Professor, muito obrigada pela conversa de agora. Espero conversar de novo, né, com o senhor em breve. Iremos, com certeza. Eu que agradeço, um bom trabalho a vocês. Parabéns aí pela coragem e a repercussão que vocês estão dando a esse dia tão trágico, né, da democracia brasileira. Terrível. Obrigada, professor.